Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Hoje eu vou bater um papinho também. Estou escolhendo países específicos. Hoje eu quero falar sobre o Nepal. Eu estou postando aí uma sequência de vídeos do Nepal. Tem mais vídeo, inclusive, para postar. O próximo, inclusive, era para ser o fechamento do último. Eu já não lembrava disso mais, então eu deixei ele separado, assim, resguardado para um vídeo específico. Mas aí depois que eu lancei o último, fui assistir, preparar para o próximo domingo, aí eu fui ver que tá ali encaixadinho o roteiro de fechamento, mas eu vou transformá-lo em vídeo de qualquer maneira. E nesse último vídeo que eu mostrei a arquitetura de Katmandu, o próximo também vai ter essa temática, era para ser um vídeo só. Eu passei pelo Palácio do Império, contei a história, né, trágica da família imperial, de um assassinato que aconteceu, do herdeiro do Império que matou pai e mãe, depois suicidou, né? Depois dá uma olhadinha no vídeo se você quiser ouvir a história mais a fundo. E, e recentemente, né, uma onda de protestos tomou conta do Nepal. Eu recebi alguns comentários a respeito disso e queria bater um papo com vocês a respeito do que aconteceu lá, as minhas impressões sobre o país de maneira geral, né? Só para situar, os protestos no Nepal foram extremamente violentos, né? Chegaram inclusive a provocar a morte. Depois eu li que ela teria sobrevivido, estava hospitalizada, mas tem portais que noticiam a morte. Ficou confuso para mim, mas a esposa do ex-primeiro-ministro teve a casa incendiada e que ela teria sido queimada ali dentro. Vou ter que colocar o nome dela aqui porque é um nome que eu teria dificuldade em pronunciar. E o atual primeiro-ministro chegou a renunciar. E a causa disso agora, né, pelo menos nesse momento, foi a proibição de algumas das redes sociais, eram 26 redes sociais ao todo, que não se dispuseram a passar por um processo de regulamentação, de entregar uma documentação, aceitar determinados termos que o governo nepalês exigia, né? O TikTok foi a única que fez esse acordo e continuou circulando, mas WhatsApp, Facebook, até o LinkedIn chegou a ser proibido e isso afeta demais a geração Z, né? Falar quem é a geração Z, mais do que datas, né? O ano em que eles nasceram, mas é a geração que já nasceu num mundo totalmente tecnológico, já nasceu influenciada por computadores, celulares, smartphones, cresceu nesse mundo. Eu sou da década de 80, né? Nasci na década de 80, então no comecinho dos anos 90 eu ainda brincava de outras coisas. Não é que elas não possam brincar de outras coisas hoje, mas o assédio das redes sociais hoje é muito forte, é muito importante. Eu acho que esse é um ponto a se destacar, que a questão ali não era a geração Z querendo usar o WhatsApp e por isso botou fogo na casa do ex-primeiro-ministro. Tem uma questão muito mais profunda aí, necessária de ser discutida. O Nepal vive uma crise institucional muito forte desde o fim do Império, que esse assassinato que eu mencionei aconteceu em 2001, o Império entra em crise desde então e vai acabar em 2008. E a crise institucional que segue desde ali é muito grande. O Nepal é um país muito pequeno, vocês podem ver no mapa que ele fica espremido entre a Índia e a China num terreno muito alto do Himalaia, tanto que é lá que fica o Monte Everest. Então, geograficamente falando, não é um país produtivo, não é um país que tem um potencial, seja rural, agrícola ou mesmo industrial, muito forte. Então é muito difícil de você empreender e desenvolver formas de ganho financeiro ali. Isso cria na classe política, porque o Nepal existe em razão de um antigo império que não foi, eu conto isso no outro vídeo inclusive, que não foi colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra não se interessou pelo território e deixou o lugar ali. Talvez porque não fosse estratégico, talvez porque fosse muito montanhoso, talvez porque não fosse produtivo, mas ficou. Então a classe política no país é muito privilegiada, né? Excessivamente privilegiada. E eles têm os TikTokers, os YouTubers dele cuja vida é vender
a vida de privilégios, assim como a gente tem a Virgínia, né, o que ganha a vida mostrando para as pessoas como é ser rico, né? É rico porque é rico. Mas lá isso não acontece com pessoas que são capazes de fazer uma ascensão, basicamente membros da família de políticos. Então os filhos desses políticos, millennials ou da geração Z, são a maior parte desses influenciadores que têm muito dinheiro e expõem essa vida de muito dinheiro. Com a proibição das redes sociais, gerou-se uma revolta, uma discussão, e aí começou-se a circular no TikTok, que foi a rede social preservada, que aceitou os termos, notícias de que quando a Meta, quando essas outras redes sociais não aceitaram os termos, era para blindar qualquer tipo de vinculação de notícia que tivesse associada à corrupção desse governo. O Nepal de fato tem um governo muito corrupto e esse tipo de notícia não poderia, de acordo com ele, circular. E isso fez com que as pessoas fossem às ruas. Nos primeiros dias, vários manifestantes foram mortos e aí eles revidaram com bastante violência, promovendo o que eles mesmos estavam chamando de uma revolução institucional, desejando que o Nepal mudasse a sua forma administrativa. A gente pode discutir a respeito de quais são as possibilidades agora para um país que é basicamente um Estado nacional e apenas isso. É pouco provável que o Nepal consiga cumprir, do ponto de vista econômico, um papel geopolítico mais forte. E aí a gente entra no que eu vivenciei ali, que é o turismo, né, dentro do país. O turismo cumpre com um papel que não é só importante, ele é decisivo na vida do povo nepalês. E como o Estado não perde a chance de fazer dinheiro de maneira alguma, é onde eu mostrei para vocês no último vídeo que quase tudo é cobrado, né? Qualquer tipo de atração que você quiser visitar, pode ser circular em determinadas ruas, acessar determinadas praças, você tem que pagar aí valores muito altos, né? Mas o turismo acaba sendo também responsável pela possibilidade de empreendimento da maior parte da população, com restaurantes, com pousadas. Isso acontece ao redor do mundo, mas em Katmandu, no Nepal, isso é ainda mais importante, porque eles não têm outra oportunidade de empreendimento. E aí essa geração Z meio que usou essa revolta das redes sociais, ou a ausência das redes sociais, como uma forma de se chocar contra um Estado que mantém-se enquanto poder institucional, mas que não tem um reconhecimento de legitimidade muito forte por parte da população. E talvez esse seja o grande detalhe. O Império gozava desse prestígio em relação à população. O fim do Império é uma cicatriz na história do Nepal e a recente democracia ainda não prosperou em termos de opinião pública. Ela está aí há 17 anos, né? Fazendo as contas em relação a 2018, mas a opinião pública ainda não abraçou, ainda considera que são grupos falhos, corruptos, que o pessoal realmente não apoia. Mas a situação é complicada. Como eu falei para vocês, o desafio de elevar o padrão econômico, estrutural, logístico do Nepal é muito grande, porque o terreno ali não beneficia isso de maneira óbvia. E vai além da questão econômica, de emprego, de empreendimento. Olha, eu viajei pelas estradas do Nepal e na época das monções, né, que são chuvas torrenciais. Então a gente pegava deslizamentos de terra terríveis em um monte de lugares. Um trecho que era pra gente fazer em 4 horas, que eu acho que foi de Pokhara a Katmandu, não lembro, a gente precisou de 9.
tempo inteiro tinha deslizamento de terra e ficava lento, estrada na beira de barranco. E é meio complicado de você tentar fazer alguma coisa que não seja estrada na beira de barranco por lá. Mas para além desse desafio, tem o fato de que eu, enquanto turista, já questionei. Falei assim, bom, aqui eu pago por tudo, assim, até para entrar na rua. Você quer fazer uma trilha, as trilhas são sensacionais, é muito legal. É um contato com natureza e com cultura preservada muito interessante. Só que você paga taxas altíssimas que não se convertem em serviço de fato. Você está pagando pelo que a natureza já tem lá, sabe? Então, para mim que era turista, para mim já gerou um questionamento, né? Eu, inclusive, questionei uma autoridade local lá, numa das várias taxas que eu estava pagando. Eu falei, gente, mas a estrutura que a gente recebe pagando esse tanto de taxa é ruim. Ele ficou na base do no, 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 mas para a população local, para quem mora lá, deve ser realmente uma coisa de indignação, né? Você vê esse grupo dos privilegiados, as Virgínias deles, ou sei lá quem, os Carlinhos Maia deles, esbanjando privilégios, sempre associados à classe política, sempre é diferente daqui, que a pessoa pode ter relação com grandes empresários, jogadores de futebol, lá não, é sempre com a classe política, que ganha muito dinheiro e não devolve em serviços, às vezes tem a dificuldade de devolver em serviços de fato, mas não devolve. Você vive em uma estrutura precária e com condições e possibilidades escassas. Então acho que é natural que surja a indignação, né? Vamos ver o que vai ser do Nepal nos próximos anos. Se você gostou dessa reflexão, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, tem mais vídeo no domingo, mais sobre a arquitetura agora da Grande Katmandu, e ainda tem mais um desses videozinhos com coletânea de pequenos trechos que eu gravei para fechar essa fase Nepal agora do canal, tá bom? Beijo, até a próxima.